Miguel, tudo bem? Olá, Miguel, tudo bem? Muito difícil. A minha vida não tem sido fácil nos últimos tempos. Peço desculpa do meu atraso, Enquanto for oficialmente aqui. trabalho, pá, enquanto for trabalho é sempre bom. Enfim, depende. Mas vamos começar logo, porque hoje está tarde a hora e nós temos coisas para fazer. E tu enviaste-me uma pequena notícia. Ai, que eu vou Um ter convite, que. um convite. Não, não, um convite eu não vi ainda. O convite. O convite está aí, é isso. Ai, exato! Desculpa, isto são conversas cruzadas. Um gajo já está. Portanto, enviaste-me um convite, é verdade. Um convite em que. É isto mesmo. Desculpa lá, porque estou em direto a ajustar as coisas todas que devia ter ajustado antes e vou mostrar agora mesmo o convite às pessoas. Então, o convite é: o reitor Camplão da Universidade de Coimbra convida a Vossa Excelentíssima Pessoa a participar na missa de homenagem à padroeira da Universidade à Imaculada Conceição, que terá lugar a 8 de dezembro, já passou, pelas 12 horas na Capela de São Miguel. Portanto, o reitor da Universidade de Coimbra, uma universidade pública, faz um convite a participar numa missa de homenagem. E Pá, é. e ficas a saber que, além disso, há um capelão da Universidade de Coimbra. Exatamente. Há um capelão da Universidade de Coimbra. Portanto, gostava de saber se há outros, se há um rabi, se há um imã, não é? Pois, Haverá exatamente. também. Não haverá. Haverá lá um monge budista. Não haverá. Não haverá. Não haverá nada disso. Uh, e haverá, eu acho, um favorecimento de religioso, mas também estes convites, não é? Estas. É um bocadinho a separação de Estado e Igreja a ir com. Não é uma universidade pública, não é uma universidade privada, É, no fundo, é uma universidade pública. E estas coisas fazem um bocadinho de confusão, pá. Como é que isto vai se fosse a acontecer? Universidade Católica a fazer isso, pronto. À parte da história dos impostos e não sei o quê. Mas Sim, realmente, epá, quer dizer, se fosse o capelão da Universidade de Coimbra convida a Vossa Excelência, pronto, ainda. Pronto, olha, o capelão está a fazer o papel dele, mas o reitor, não é? É um bocado aquilo que eu estava a dizer, quer dizer, então, mas que é? O reitor convida a participar numa sessão de lançamento de búzios? Também, o que é que diriam desse reitor? Não é? Não está bem, não é? Este plano não está bem. Agora, se for, se for uma missa, não, uma missa já está tudo bem. Porque de resto é ficção igual à outra, mas pronto. Uma sessão o reitor da Universidade de Coimbra convida a Vossa Excelência a participar numa sessão espírita. não, Pá, não, não é? Então, mas mas, porque é que há, uma coisa é cómica e a outra não é? Quer dizer, mas não é cómica porque é grave, não é? não é calma que é porque é É grave, trágico. a questão é engraçado. Há uma história qualquer que eu vi de passagem de uma tipa que achava que era uma cena religiosa, pá, já não me lembro onde é que vi isto, e depois não guardei, até queria guardar, mas não guardei. Mas era uma tipa religiosa que a religião dela era que o Robin Williams, aquele comediante, Sim. não tinha morrido e estava numa nave espacial e quando ela morresse, eles iam salvá-la. Então ela criou uma seita, a seita do Certo. Robin Williams estava vivo, Robin Williams, estou a dizer mal o nome dele, e essa seita começou a tentar preservar, ela começou a ficar doente e começou a tentar preservar-la da maneira natural e puseram-na ainda mais doente e ainda mais incapacitada e ela morreu e eles ficaram 12 dias com ela à espera que o Robin Williams a viesse buscar de nave até aquilo apodrecer, os vizinhos começarem a descobrir, a polícia entrar lá para dentro, foram todos presos, não é? Porque eles não podem ter Pois. as pessoas não podem ter um corpo Ocultação morto, de cadáver exatamente, durante 12 e dias sem pronto. fazer nada. E lá É. foram todos presos e investigados para saber como é que aquilo tinha acontecido. E eu não sei se eles se Pois. vão livrar porque eles trataram-na mal e, no fundo, puseram-na cheia de porcarias que eles achavam que eram medicamentos e isso facilitou a morte dela. Portanto, eles estão todos presos ainda.
Mas, isto para dizer o quê? Há pequenas crenças que são uma loucura. Mas uma pessoa acreditar que uma mulher engravidou do nada, e um gajo transformou água em vinho, andou por cima das águas, é uma loucura exatamente na mesma. Só que como há tanta gente a acreditar, como há tanta gente a acreditar, passa a ser uma loucura coletiva aceitável. Como a pessoa diz assim, desta não me rio porque esta toda a gente acredita. Porque há muita gente. Quando isso é uma falácia, não é? Isso é uma falácia. Mas quer dizer, depois o que é que isto diz da instituição? Uma das universidades mais antigas da Europa e do mundo. Epá, e o que é que isto diz de uma instituição que tem uma padroeira, quer dizer, que tem a Imaculada Conceição? Quer dizer, epá, isso é completamente. Epá, é ridículo, pá, mas o que é que isto diz da própria instituição, não é? Uma instituição que deveria ser científica. Então, o que é que eles dizem depois em relação a esta coisa da mulher engravidar sozinha? Pá, quer dizer, É isso é aí. absurdo, pá, E é a bolacha absurdo. transformar-se, como nós dizíamos no último, no corpo de Cristo e o vinho no sangue e essas coisas assim. Enfim, Pá, uma loucura. Vamos passar à próxima notícia, que é um bocadinho mais pesada, mas saiu numa opinião da Visão, de um tipo chamado José Briços Lino, em que há um estudo que fala sobre quando a religião ajuda a matar. E como é evidente, ok, então está certo. Quando a religião ajuda a matar. E eu aconselho toda a gente, vou pôr na, na- no episódio, na descrição do episódio, o link da Visão, mas eu aconselhava a leitura atenta deste parágrafo aqui. Está comprovada que a violência doméstica se verifica também nas famílias religiosas. Porque não é só uma questão de famílias religiosas, mas pronto. No meio evangélico brasileiro ainda não se começou a levar o drama a sério. As mulheres são vítimas de uma cultura machista e violenta. Quando procuram ajuda nas lideranças das suas comunidades religiosas, recebem quase sempre a receita de quem deve perdoar e orar a Deus pelo agressor, mesmo em circunstâncias de perigo de assassínio, que aconselham a prestação de uma ajuda efetiva, esclarecida e atempada. Portanto, o que é que acontece? Nas comunidades religiosas, isto não é só na comunidade evangélica, em Portugal passa-se também, que é esta história de se, no fundo, se desculpar um agressor à sua mulher, e a velha história de entre homem e mulher não se mete a colher. Que é uma... e que as nossas crenças são uma coisa nossa, não é? Também se diz muito isso. Então, mas as crenças é com cada um e tal. Mas não é com cada um, porque depois nós não vivemos sozinhos no mundo, Pois, exato. não é? E depois, quando as nossas crenças são perigosas para os outros, neste caso para as mulheres, não é uma coisa inocente tu teres esta crença de que o homem é superior às mulheres, não é? Sim. E como já vimos em episódios anteriores, até uma senhora no púlpito a falar de como o homem é a cabeça da mulher e que a mulher deve respeitar o homem. E estas questões todas de agressividade e de violência, já morreram 25 mulheres este ano de violência doméstica, se não foram mais. Ahm, Pá, e é complicado de não. Eu não ilibo as religiões de maneira nenhuma destas formas de Não, pensamento, não, da forma de não. pensamento machista, deste hábito patriarcal de ver a família, e pronto, e vamos ter sempre este desastre à porta enquanto não acabamos com o papel das religiões também na maneira de pensar. Isto é a prova de que, de facto, as religiões, mesmo por pessoas ditas moderadas, é uma coisa perigosa. Não deixam de ser perigosas as religiões. Não são só os fanáticos, não são só os extremistas. Até uma religião moderada pode ser uma coisa perigosa. Quando defende este tipo de coisas, que são coisas medievais, claro, que se acreditava há 2000 anos atrás, que se acreditava nisso. Mas hoje em dia não. Hoje em dia sabemos muito mais do que isto. E já era a altura de largarmos este tipo de crenças. Quer dizer, se permitir que alguém todos os domingos
venha dizer que os homens são superiores às mulheres. Epá, isto não pode ser permitido. Pá. Vivemos numa democracia. Como é que tu numa democracia tens metade da população é superior à outra? Então, mas como é que isso funciona? Já não falamos nas outras questões, Sim. mas só nesta questão, né? Pronto, mas só nesta questão, então, mas como é que isto funciona numa democracia? Quando tu todos os domingos vais lá dizer não, não, o homem é superior à mulher, mulheres submetam-se ao homem. Epá, isto não pode ser. Como é que uma democracia aceita isto então? Então metade da sua população é superior à outra. Epá, em quê? E isto são moderados a falar, não estamos a falar de fanáticos religiosos, são pessoas, são moderados, são. Pois, e também temos toda esta história no que tu dizes na democracia de analisarmos o mundo por um prisma patriarcal e religioso que sem, sem, hum, sem, no fundo, ensinar pensamento crítico, não é? Ou Exato. até defender que o pensamento crítico é uma coisa má e cuidado. Muitas vezes naquele programa que nós os Ó dois Miguel, temos. nós ainda vivemos num mundo em que se eu disser é pá, Miguel, tu és um cético, é uma ofensa, não Exato, é? Isto exato, ainda exato. é dito, isto ainda é dito de uma forma pejorativa. O ser Exatamente. cético não é uma coisa necessariamente boa, mas devia de ser, Devia ser mas devia de ser. a melhor coisa deles todas, não é? Eu, às vezes dizem-me isto de forma pejorativa. Normalmente eu respondo, é pá, obrigado. Exato. É pá, obrigado, ainda bem que reconheces isso. Pois é isso. Às Na vezes realidade, as confunde-se. pessoas querem dizer um cínico, É o ou pronto, cinismo, exatamente, o cinismo. mas pronto, mas Não, mas ainda bem que escolhem essa palavra, porque é realmente isso que eles estão a criticar. Não, não é cinismo que exato. estão a criticar realmente ceticismo. Uma pessoa dizer assim, ah é? Não tenho provas disso, tens provas disso, mostra lá. Pá, então, mas não demonstras isso. Ah, É tão, tão simples como és um isto. Então, o cético. homem é superior à mulher, então, mas em quê? Onde é que viste isso? Está no meu livro, pronto, está no meu livro. É sempre aquela coisa, está aqui E no as meu livro. milhões de justificações que se arranjam para coisas parvas, pá, que Sim. inacreditavelmente parvas. Enfim, é maneira de pensar. Outra notícia que eu tinha aqui para mostrar sobre a maneira de pensar, que é um problema que nós temos há, no fundo, perto de nós e cada vez mais iminente, ou cada vez mais fatal, que é as mudanças, as alterações climáticas. E temos aqui num artigo qual é que é o papel das crenças religiosas no combate às mudanças climáticas. E há um estudo de um tipo, eu tenho de partilhar aqui com a malta que está a ver no YouTube, no Colabora, um site brasileiro, Uhum. e o sinal do apocalipse e as consequências reversíveis. É um texto escrito de uma forma muito religiosa. E eu espero ter, se calhar não. Eu li isto, mas já não me lembro onde é que está. Pronto, mas vou tentar. Depois eu também deixo isto, aconselho a lerem esta. Aconselho a lerem, já não está aqui, já não me lembro, desculpem lá que hoje foi tudo muito à pressão. Mas o que é que acontece aqui? Acontece que há, na tentativa deste autor, que é claramente um tipo, que tem pelo menos uma espiritualidade, vamos dizer assim, Uhum. que eu não sei, novamente, uma palavra que nós não sabemos o que é que significa, mas como as pessoas se identificam desta coisa, que acha que é importante a análise religiosa para defender um mundo do ataque das alterações climáticas. Ou seja, ele está no caminho que eu estou, no sentido em que ele vê uma preocupação com as alterações climáticas. Mas ele resolve-a, ou seja, ele acha que o pensamento religioso pode ser um aliado para a solução deste problema. Qual é que é o problema que eu tenho com isto e depois passo para ti? O problema que eu tenho para isto é, pode ser ou pode ser o seu contrário. Se nós nos apoiarmos num pensamento religioso, calhamos onde quer que seja a interpretação das pessoas.
da quantidade de pessoas que está a querer o fim do mundo. E esta história da guerra no Iraque é também muito... Da guerra no Iraque, na guerra a Israel. Sim. Não, Israel, na Palestina. Na Israel não há guerra. É também muito forçada por uma ala muito conservadora de cristãos norte-americanos que querem ver o fim do mundo e, para verem o fim do mundo, acham que Israel tem de... é lá que começa o fim do mundo. É quando começar a guerra lá e quando começar... Portanto, há uma aposta no fundo, nesse fim do mundo, que existe mesmo e que existe um esforço para isso. E isso é uma preocupação, novamente, que eu tenho com as religiões. Pá, para já, Miguel, a constatação das alterações climáticas nada tem a ver com o pensamento religioso. Isto é, nunca ninguém rezou ao Altíssimo e o Altíssimo lhe disse: epá, tenham lá cuidado aí com os CFCs ou com as emissões de carbono. O Altíssimo nunca disse isso a ninguém. Pelo menos que eu saiba, nunca ninguém veio dizer: epá, tive uma revelação que os CFCs são capazes de não estar a fazer muito bem à atmosfera. Nunca ninguém fez isso. As pessoas, para conseguirem chegar a essa conclusão, têm que usar uma coisa que se chama o método científico, que é o contrário do pensamento religioso. Não é? Portanto, as alterações climáticas, nós sabemos que elas existem, não é porque alguém tenha rezado e tenha tido essa revelação. Sabemos é que elas existem porque há muitos estudos que se corroboram uns aos outros e que nos dizem que o ser humano está, de facto, a alterar o clima do planeta. Epá, depois há muita gente que nega isso por outros motivos. Agora, em termos científicos, isto não é uma discussão. Epá, não é. Pronto. Em termos de facto, não é uma discussão. É um facto que os seres humanos estão a alterar o clima do planeta. Epá, agora, a religião pode ajudar a alguma coisa disso? Epá, a religião por si só não pode. Pode haver pessoas que, apesar da religião, que sejam religiosas, mas apesar da religião, até possam ajudar em alguma coisa nisso. Não digo que não. Agora, por causa da religião, epá, não, por causa da religião, não. Porque a religião, aquilo que diz, é que aquilo que nós aqui estamos a fazer neste mundo não é nada. Porque o mundo que vem a seguir é que tem valor. Portanto, se este mundo se destruir, não tem problema absolutamente nenhum para as religiões. Não há nenhuma religião que defenda que este mundo aqui que nós temos aqui é importante. Não há nenhuma religião que defenda isso. Todas defendem é que é o mundo a seguir. O mundo a seguir que vem a seguir, esse é que conta. Epá, portanto, agora pode haver pessoas religiosas que, apesar disso, tenham algum bom senso e até ajudem neste tipo de questões. Não digo que não. Mas é apesar da religião, não por causa da religião. Porque elas todas, não há religião nenhuma que não tenha uma história da origem do mundo e a história do fim do mundo. Pois. Todas elas têm isso. Portanto, Pelo o menos, mundo não pelo menos acaba. as principais e as abrâmicas, não é? Porque há O outras mundo, que... o mundo acaba. Sim, claro, claro, óbvio. Quando eu digo não há nenhuma, estamos a falar das grandes, obviamente, que Pois, há tanta religião por aí que alguma há de dizer alguma coisa diferente. claro, exatamente, como a religião do Robbie Williams. Pô, Robin pois, Williams, não é? exatamente. Mas, Mas diz. não, era só para acabar. Mas agora já não me lembro. Pronto, Desculpa, já interrompi. esqueci. Interrompi. Mas, desculpa. Já me volto a lembrar. Mas pronto, para terminar, só para te dizer que eu acho que também há, novamente eu gosto muito de frisar este ponto e hei de frisar durante muitos anos, na duração do nosso podcast, que vamos analisando a evolução das religiões no mundo, que é o que eu acho que eu gostava de fazer aqui contigo, irmos vendo a evolução e o que é que se está a passar, quais são as notícias, o poder que vai ganhando ou não ganhando as religiões no mundo. Acho que é um espaço porreiro que nós temos aqui para discutir isso, para falarmos um dia destes. Sabemos ter convidados e coisas assim, mas Uhum. uh, no fundo eu acho que isto é um espaço porreiro, até para mim, para eu ter alguém que partilha desta preocupação comigo e para, no fundo, estou a fazer aqui a minha história de origem neste podcast, que eu ter alguém que partilhe comigo esta preocupação e que partilhe comigo as minhas preocupações. E uma das minhas grandes preocupações
É a maneira de pensar. E isto não pode ajudar. A religião não pode ajudar. Porque é verdade. A minha avó era religiosa. Um amor de pessoa. Um amor de gente incrível. Não era pelo seu pensamento religioso que ela me queria ajudar nas minhas lutas políticas, por exemplo, que ela partilhava comigo. Não era por essa questão. Mas certamente que ela tinha erros de percepção do mundo porque tinha um pensamento religioso e porque estava influenciada por... E eu apanhava essas coisas, às vezes, de género, isso aprendeu lá com o senhor padre este fim de semana, não? E era sempre uma questão muito de... Se tu te seguras na defesa do ambiente, numa leitura bíblica, não vais defender ambiente nenhum. Podes dizer assim, está errado, porque Deus não sei o quê. Mas não te ajuda de maneira nenhuma. Ajuda se tu olhares cientificamente para a situação, como é que nós temos de agir no mundo e que temos de preservar e temos de arranjar um valor, porque somos humanistas e queremos que isto dure... isto não vai durar para sempre, porque eventualmente o Sol vai ao ar e isto transforma daqui a bilhões de anos. Nós já cá não estaremos. Exatamente. Há muito tempo quando isso acontecer. Bom, principalmente porque nós nos matamos a nós próprios antes disso. Mas mesmo que a gente se portasse muito bem, isso não, a espécie não conseguia. Em termos biológicos, não aguentava. Os dinossauros estiveram cá centenas de milhões de anos e desapareceram todos. Pronto. Alguns. 99% da vida na Terra já desapareceu. Pronto, e nós também vamos desaparecer com o tempo. Mas nós tínhamos uma certa hipótese. Gabriel, nós tínhamos uma certa hipótese. Nós somos o ser mais pensante, provavelmente, que apareceu aqui com mais capacidade de raciocínio para tentarmos arranjar uma maneira de perdurarmos neste mundo que fosse uma maneira equilibrada. Mas a maior influência no mundo de pensamento crítico é a igreja, é a religião, e é pensamento religioso. E tirando os países no norte da Europa, que por acaso, são os tipos mais felizes do mundo e os gajos mais equilibrados e que olham a perspectiva um bocadinho mais para a frente, tirando isso, nós estamos entregues a malta que está a pensar assim. Deixa lá ver se a igreja me ajuda a resolver este problema. Não ajuda, meu. Não ajuda. Pelo contrário, podem combater, ou então o pensamento é um pensamento que não vai ajudar. Isso é a minha opinião. Isto é aquela analogia, não sei se já ouviste, é um humorista, é um gajo australiano. Agora não consigo lembrar o nome dele. É um humorista e o gajo fala de uma analogia em que a humanidade é um comboio. É um comboio. Tem o... como é que se diz? A máquina, não é? Está a puxar as carruagens todas, e aquelas carruagens todas que a máquina está a puxar são as pessoas religiosas. E dentro da máquina vão os cientistas. E ele diz, quando algum cientista se lembrar, se a gente puxasse só esta cavilha aqui, isto andava tão depressa. Isto ia andar tão depressa. Porque pronto, ele leva a analogia um bocadinho mais à frente e tal. E aquilo é engraçado. Mas a religião só nos está a atrasar, Miguel, isto não há dúvida nenhuma, é uma coisa de há milhares de anos, coisa de há milhares de anos. Podia ser muito interessante para ser estudada em termos antropológicos, em termos sociológicos. De onde é que isto vem? Olha, porque é que nós tínhamos este pensamento há 2000 anos? Porque é que há 2000 anos eles diziam isto? Isso depois podia ter algum interesse. Agora, hoje em dia, a gente está a falar disto como se fosse uma coisa real. Fogo. Já chega, não é? Enfim. E Deus criou o mundo. Quais é que são os segundos? Não ouvi este 2015. Vem no seguimento da nossa conversa. 2015. 2015. Seguimento da nossa conversa. Isto vem no seguimento daquilo que nós falámos. Não sei se foi a semana passada, se foi há 2 semanas, já não me recordo. Que falámos sobre aquela notícia do Papa dizer que a Igreja podia, sim senhor, batizar pessoas de transgénero e podiam ser madrinhas e padrinhos e tal. Lembras-te disso? Lembro-me perfeitamente. Então vamos ouvir. Vem nesse seguimento dessa notícia. Vamos ouvir. De qualquer forma, é assim, em relação ao batismo, a Igreja sabe o que é que o batismo é, que requisitos é que tem, que preparação é que é necessária,
E, basicamente, a Igreja está muito consciente de que Jesus veio dizer que era preciso evangelizar todos os povos e batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo é um gesto universal, sempre que esse gesto é uma lavagem, que é física, mas tem uma dimensão muito mais poderosa do ponto de vista espiritual, em que a pessoa, por um lado, fica liberta de todo o lastro, o peso das coisas erradas da sua vida, nomeadamente, enfim, aquela ferida original que se herda desde o princípio da humanidade, por causa da primeira infidelidade dos homens em relação a Deus, e ao mesmo tempo Pronto, o que faz é pegar estás a ver pessoa o que e é que este fundo está a transformá-lo dizer? em filho de Deus plenamente. Portanto, Diz-me. Aquelas coisas erradas que nós temos na nossa vida. Então o que é que tu tens de errado na tua vida? Que precises da religião para te tratar? É aquela história que a gente contou de que a humanidade nasceu há coisa de 6.000 anos e que foi Deus que fez lá com o barro e que depois então tirou-lhe uma costela e fez uma... Estás a ver? É isso que tu tens de errado na tua vida. É que estes personagens fictícios que eles criam-te um problema, e quem é que te pode resolver esse problema? É a Igreja. E o pecado original que ele está a falar, só para ir um bocadinho mais atrás na nossa conversa, é da mulher ter comido a maçã. Exatamente. É da mulher ter comido a maçã. A culpa é da mulher sempre. Da mulher. Não é? Aquele desobedeceram a Deus e foram pispau, todos Exatamente. para a A terra. mulher é que foi castigada. Mulher. Até Não, a cobra homem. que foi... E o foi homem, fulano. porque o homem não conseguiu controlar bem a mulher, porque o homem é a cabeça da mulher. Sim, mas fica a mulher responsável por aquilo. há de ter os teus filhos com dor e não sei o quê, aquela conversa, né? Claro, claro. E a cobra, o castigo que levou é tens que rastejar. Quer dizer, se a cobra não tem pés nem braço, o que é que ela ia fazer? Ia voar? Ia Esse saltar? O que é que raio de castigo é esse? deve ter sido o castigo mais irónico. Tens de rastejar. E a cobra? E a cobra olhou e disse: Está Ok. bem, pronto, se tem que ser. E a pensar do que é que ele queria que eu fizesse? O que é que este gajo queria? Que eu conseguisse daqui a voar? O que é que ele queria? Enfim. Pá, mas quer dizer, repara, a própria religião cria-te um problema na tua vida, Claro. que é esse pecado original. Cria-te esse problema. Como é que tu podes resolver? É se vieres cá. Tu, se vieres cá, a gente resolve-te esse problema. Mas que problema? O problema que nós te criámos. Com essa história, com essa fábula que nós inventámos. Nós inventámos uma fábula para te criar um problema. E agora quem é que te resolve? Somos nós. Epá, e no século XXI, estas criaturas, no canal público, falam disto como se isto fosse factual. Pois, no início da humanidade... Mas qual início da humanidade? Mas ele está a falar de quê? Mas qual início da humanidade há 6.000 anos? Quando na China já havia escrita. Quer dizer, o início da humanidade. É de louco. É doidos, isto só pode, é gente doida. Este programa podia existir, mas de uma forma irónica. De uma forma irónica. Isso sim. Sim. Agora, levar estas pessoas a sério é fogo. Enfim. Tens mais? Não. Então, Tinha muito mais, mas não quero. nem queres. Epá, pois. Agora vamos passar para um momento que, como a minha falta de tempo não me permitiu preparar este programa tão bem como os outros, eu escolhi um vídeo do YouTube que eu não sei o que é. Devias ter dito, é a nova rubrica do nosso podcast, que é a gente escolhe um vídeo que a gente não sabe o que é. Uma coisa que nós estamos a pensar há semanas. Exatamente. Agora, este eu não sei o que é. Portanto, vamos ver. Não pode roubar, porque se roubar, a mão é cortada. Não é presa. A pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta. E se roubar de Você novo, fala- a outra mão é cortada? Não, o pé esquerdo. Primeiro corta-se a mão direita. Se roubar de novo, o pé esquerdo. Para que a pessoa ainda continue tendo condições de trabalhar, de manusear. Dando mais uma chance para ela. Meu Deus, vocês cortam a mão do ladrão? Não, a gente não corta a mão do ladrão. A Sharia, ou a religião islâmica, não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo. É igual você colocar a mão numa serra. Você sabe que colocar a mão ali vai cortar a tua mão. Quem cortou foi a serra? Não, eu que coloquei a minha mão ali. Não pode. Ouro!
Muito bem escolhido, Miguel. Ninguém vai acreditar que tu não sabias o que é que estava aqui, Miguel. Ninguém vai acreditar. E é meu. Eu nem estou Ninguém a vai, conseguir. ninguém vai acreditar, digo-te já. Mas tu viste. Foste neste vídeo. Eu já Eu estava a vi, eu partilhar. confirmo. Eu já Eu estava a confirmo. Eu partilhar. confirmo, Eu meti, eu nem sequer tinha aberto aquilo, olha. Eu disse assim, olha, este mas aqui é que ninguém fala vai em acreditar. punições. Só que eu vi que falava sobre punições. Eu vi. Não sabia o que é que vinha aqui. Não estava à espera que fosse esta animalidade. Esta Não, não. animalidade. Este- Pá, século esta, XXI. esta Século falta de XXI. Pá. humanismo, esta falta de. Isto não é religião. É o próprio gajo que corta porque rouba. Olha a maneira de pensar desta gente. Isto era o que a gente fazia na escola. Epá, a gente, eu não quero dizer a gente. Eu sempre fui uma besta, mas não tanto assim. Mas era o que o pessoal na escola fazia, que era, chegavam aos miúdos mais pequenos e pegava-lhes nas mãos e fazia, então, estás-te a bater. Epá, deixa-te bater. E mandava-lhe, pá, é a mesma coisa aqui, isto é exatamente a mesma coisa. Estás a ver? Então, quiseste cortar a tua mão, não é? Não, eu queria dar de comer aos meus filhos. Mas quiseste cortar a tua mão, não Porra, é? Sim, senhor. devia ter tudo passado fome, devia ter E, tudo. e depois corta-se outra mão. Não, é o pé É o esquerdo. pesqueiro, pesqueiro. Sou meio for canhoto, caraças. Doidos, Se pá. calhar é proibido, não sei se pode ser canhoto nestes Ah, países, não pois, faço ideia. é complicado às vezes. Não sei, meu. É sério que não sei. Meu, e isto é um gajo, é um brasileiro a falar disto com uma facilidade, como se isto não fosse nada, pá. Não, isto é horrível, pá, isto é horrível. É horrível. Temos de levar com isto, pá. Isto são os Pá, gajos mas, que nós temos de levar. epá, Miguel, mas depois isto, a gente diz, isto são os muçulmanos e tal. Epá, não, não são os muçulmanos. Não são os muçulmanos. Porque há bem coisa de 50 anos, ou mais de 50 anos cá em Portugal, tu tinhas uma coisa do género. Pois. Tu tinhas uma polícia política, tu castigavas mulheres porque faziam coisas que os maridos não deixariam, coisas deste género, não é? Portanto, epá, tu nem há bem 50 anos, no nosso país, na Europa, tu tinhas este tipo de coisas. Portanto, também não podemos dizer que isto é só o islamismo. Sim, O, mas a o questão de. islamismo é outra forma de fascismo, no fundo é Sim, isto, não é é? isso, sim. Sim, eu não. É assim, eu serei um crítico do Islão, como serei um crítico de todas as outras religiões, Claro, óbvio. mas a questão do Islão é que, ahm, por exemplo, nos últimos anos, o Jordan Peterson, que é um tipo, não sei se sabes quem é, que é um Então não psicólogo, sei, não pronto, sei. o tipo, agora, com esta história da guerra na Palestina, ele, evidentemente, foi a correr a defender os israelitas. Claro. E como o fez, o que é que aconteceu? Começou estranhamente a perder milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Porque o que é que se verificou? E muita gente da extrema-direita norte-americana que era, no fundo, antissemita e que durante esta guerra pensaram assim: onde é que eu me vou colocar? Com os pobres coitados que estão a levar com bombas todos os dias, já morreram 16 mil? Ou vou-me colocar com a gente rica que tem controla o Congresso norte-americano e o Congresso até não, mas certamente a presidência neste momento, porque o Congresso até estava a querer votar uma resolução de paz e depois foi o presidente que não deixou. O que é que nós vamos apoiar? Vamos apoiar Israel. Então, muita gente começou a apoiar, muito desta gente de ligações religiosas, no fundo, que tem uma. Naquele grafismo, juntam-se todas na extrema-direita, começaram a perder porque houve gente do Islão que pá, vêem aquela guerra e põem-se do lado de quem eles são. Não é por uma questão de. Não é por uma questão de. É uma questão de se identificar. Estes são gajos, na sua maioria, islâmicos ou muçulmanos, e eu vou-me pôr deste lado. E começou a perder imensos apoiantes. E o que é que aconteceu? Aconteceu que se verificou que realmente esta gente
têm um elo em comum quando é para maltratar a gente. Sim, sim. E até os tipos cristãos o têm, e isso vê-se quando ganham poder e nos países onde ganham poder dessa maneira. Toda a questão, como por exemplo agora está a acontecer nos Estados Unidos, de proibirem as mulheres decidirem sobre o seu próprio corpo, ou a questão do ataque, como nós vimos agora um bocadinho neste Deus Criou o Mundo, à transexualidade e às pessoas. Isto é um ataque de gente que tem os mesmos objetivos. Que é isto, que é Claro. este filho da mãe que acabou de falar agora. Um gajo de extrema-direita. Não é propriamente um gajo que diz isto. Pá, não pode ser outra coisa que não seja um gajo de extrema-direita. Não pode. Não pode. Ninguém... Claro. Não há uma maneira que não seja. E depois junta-se ao facto de ele ter este pensamento religioso fanático, de dizer isto como se fosse algo bom, não é? Ele está a descrevê-lo como se fosse algo bom. Enfim. Exato, ele tenta ajudar o ladrão, repara. Deixá-lo, porque vamos-lhe cortar o pé esquerdo para o deixar trabalhar. Epá, E vá lá que ela não perguntou o que é que acontecia a terceira vez, porque, enfim, pois, não sei o que é que sei. eles cortam então a seguir. Epá, não seguir, faço não ideia. sei. Mas o gajo pode trabalhar com uma mão só, pode trabalhar com uma mão e com um pé. Depois o que é que vão escolher a seguir? Já não dá para trabalhar, matam-no. Não é? Tu dizes, isto é uma coisa de extrema-direita, quer dizer, Sim. é esta coisa ok, tu cometes uma ilegalidade, seja ela qual for. Agora, o castigo não tem que ser proporcional ao crime. Não tem que ser. O castigo é o que me apetecer. Não tem aqui nenhuma proporcionalidade, não tem nenhum sentido redentor, não tem nenhum sentido de, epá, vamos tentar perceber porque é que a pessoa está a roubar. Eu lembro-me que há uma série de anos de um documentário que era um polícia norte-americano, eu já não lembro em que contexto é que aquilo foi, mas era um polícia norte-americano que foi fazer um estágio para um país nórdico, não sei se Finlândia, e então estava lá na esquadra de polícia e eles, agora vamos sair uma patrulha. E o polícia norte-americano, então, mas vocês não levam armas? Não, nós não usamos armas. Até se encontrarem alguém a assaltar uma loja, o que é que vocês fazem? Então falamos com a pessoa, perguntamos o que é que ela precisa, porque é que está a roubar, se precisa de alguma coisa, e tentamos encaminhá-la então para os profissionais que a podem ajudar. O americano ficou maluco, quer dizer, então não matam ninguém, não põem um joelho em cima de alguém. Não, sufocar. Então, não há uma mãozinha cortada de outra maneira. quer dizer, Porque é o que tu é outra estavas a maneira. dizer, é o que tu estavas a dizer. A violência, pá, noutros sítios é exatamente o mesmo extremismo. É? Alguém assaltou uma loja, tiros neles, pá, bum, 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 bum. Epá, estás a assaltar uma Exato. loja, calma, pá. Exato. Se Nos levar Estados com um Unidos tiro, isso acontece. foge Paras tipo, pá, bum, 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 bum. Epá. Paras um fulano no trânsito. O fulano foge. Dás-lhe um tiro. Então, o fulano fugiu, dás-lhe um tiro. Enfim, e há muita gente neste país que acha que isso está certo. Sim, cada vez mais, Miguel. Cada vez Neste mais. país e neste mundo. Cada vez mais. Claro. Enfim, Gabriel, Por obrigado. causa disso é que nós aqui estamos também, não é? É isso. É que nos damos este trabalho. Temos de refletir sobre estas coisas. Gabriel, muito obrigado. Desculpa Obrigado, meu o amigo. meu atraso hoje novamente. Não há E desculpa. olha, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Até para a semana.